que hoje Deus nos dirige. Olá, meus irmãos, ouçamos atentamente a palavra de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que ouvi de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o que precede essa leitura do Evangelho é a leitura do livro do Deuteronômio, onde a gente fala da história de três servos de Deus, Sidraque, Misaque e Abdênego. E eles vão colocar na palavra o seguinte: Deus enviou um anjo para libertar os seus servos que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, que era Nabucodonosor, e eles preferiram entregar as suas vidas e servir a esse Deus, do que adorar outros deuses que não fosse o Deus de Israel, o que não fosse o nosso Deus. Se nosso Deus, e eles diziam, se nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos das fornalhas de fogo ardente, Ele também poderá nos libertar das tuas mãos, ó Rei. Então, esses três servos, Sidraque, Misaque e Abdênego, foram o exemplo mais perfeito de uma fé convicta, de não mudarem o seu pensamento nem os seus valores, e viveram a plenitude dessa obediência a Deus. Foram exemplos daqueles que guardam a verdade dentro do coração. Deus nunca vai abandonar, meus irmãos e irmãs, quem é fiel a Ele. Isso é uma expressão que aparentemente para alguns não há um sentido, mas para aquele que crê e fala com autoridade, ele sabe que Deus nunca o abandonará. Crer em Deus, é preciso crer nele, é preciso acreditar nele. Não tenha medo nem dúvida de que Deus é capaz de fazer sobre cada um de nós. A palavra de Deus nos diz: se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus, quando ele fala da palavra permanecer, o que o evangelista São João está querendo dizer para cada um de nós, quando ele nos coloca a palavra permanecer? Pensemos na história dos três homens, Sidraque, Misaque e Abdênego. Foram homens que permaneceram firmes na sua fé e na sua convicção. Eu posso dizer, meus irmãos, com toda a autoridade, a verdade de Deus ela não é mutável. A verdade de Deus nos liberta porque ela é imutável. Ela não é uma verdade passageira, mas é uma verdade que permanece no nosso coração. Talvez esse é o momento da gente refletir a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Quantas palavras que são ditas, mas que não carregam dentro de si uma verdade, porque elas se acomodam com as situações do mundo.
Nós que vivemos e procuramos viver a verdade de Deus, não podemos acomodar-nos às verdades e adaptar as verdades de Deus à verdade do mundo. Nós precisamos adaptar o mundo a Deus. O mundo precisa viver a verdade de Deus, porque só essa verdade que terá o poder de nos libertar de todo o mal. Falamos no Evangelho de ontem sobre o pecado, que o pecado traz a morte a cada um de nós. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando não estamos profundamente unidos a esse Deus, nós fizemos uma idolatria. Que hoje você procure preservar a verdade, perseverar na verdade, lutar por essa verdade. É preciso cuidar muito, meus irmãos e minhas irmãs. Guardar a verdade no coração, para viver em Deus como filhos de Deus. Não basta querer apenas dizer, eu amo Jesus. Para viver como filhos de Deus é preciso dizer, eu quero viver a verdade de Jesus dentro de mim. Que Deus nos abençoe. E que nunca falte a paz de Deus aos vossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.